Isso, o Wilgner, na função dele aí, de mandar o formulário, beleza. Só então, gravando, bom dia para os segundos anos da manhã, segundo A e B. Hoje, a nossa função é, eu vou passar a nota de vocês agora, nesse momento, depois vamos corrigir aquela última atividade, e se der tempo, eu já tenho muita coisa para fazer, então, mas eu estou no nível de vida que eu difícil me estressar com alguma coisa assim em relação a tudo, né? Trabalho, vida pessoal e etc. É muito difícil me estressar. Eu já fui muito de me estressar, mas hoje eu estou mais calmo em relação a isso. Mas vamos lá. Deixa eu ver aqui. Já vou passar a nota de vocês, pessoal. Já vou fazer os comentários das notas dos seminários, tá? Se caso faltar alguém, vocês me avisem agora para a gente poder solucionar o problema. Muito bom, deixa eu já. Vocês já estão vendo aí a apresentação? Vamos ver aqui. Então, parece que ele fica lento quando transmite alguma coisa. Preciso limpar ele. De fato, é transmissão. Qualquer coisa, até transmissão normal. Beleza. Estão vendo aí, pessoal? Tá pequeno para vocês, Sim. né? Sim. Beleza. Vamos lá. Estou só aumentando aqui para vocês conseguirem visualizar a nota de vocês. Ok? Aqui ficou preto, deve estar preto para vocês, né? Beleza. Agora tá a tela total aí para vocês, né? Vamos lá, pessoal. É o seguinte. Primeira coisa que eu posso falar para vocês é que avaliar dessa forma online é mais complicado que avaliar presencial. Claro, evidente que é. O seminário valia 2,5 pontos. Eu tinha falado para vocês que poderia valer de 2 a 3, né, mas aí eu pensei que 3 pontos é muito, né? E depois tem a questão que eu não vou fechar a nota de vocês bimestral com essa avaliação de teste, que a gente chama de quiz, que eu vou enviar hoje no Classroom. Aí eu vou dar um prazo pequeno para vocês resolverem, tá? Se não se preocupem, que não vai ser hoje que vocês vão enviar isso. Tranquilo? Porque tem outros segundos anos também, que vai ser o mesmo conteúdo, e eles demoram um pouquinho mais que vocês. Eu sei da eficácia de vocês enviarem as coisas, mas tem outros alunos que às vezes demoram mais um pouquinho, então a gente tem que entender também a situação dos outros aí. Então eu vou dar alguns dias, mas poucos dias, porque eu também preciso fechar a nota bimestral. Vamos lá para... eu não vou comentar, evidentemente, aluno por aluno, não é? Mas, no contexto geral, as notas variaram de 2 a 2,5, tá? Teve só uma apresentação que foi um pouco menos que isso, mas nada de extraordinário assim. Perdeu muitos pontos. Alguém tinha chegado aqui, depois saiu. Mas beleza, vamos continuar aqui. Vamos voltar aqui para a apresentação. Tá, ok. Então, pessoal, o grupo 1 perdeu um pouco de pontos em função que eles não colocaram as imagens, né? E eu falei isso para eles na hora, depois da apresentação deles, eu falei que a imagem contou um pouco com a nota deles, né? Se a nota total valia 2,5 pontos, né? O padrão ali foi 2 pontos para eles, em função da imagem, mesmo tendo apresentado bem, mas essa questão aí das imagens, né, que pegou muito para eles. Ok. Aí, a primeira, eu acho que o nome era Jéssica, eu só fiquei com esse... O nome foi Jéssica, é certo? Eu acertei o nome dela? Eu ouvi isso, porque não estava lá no meu slide, né, como participante, e eu ouvi Jéssica e eu não vi o nome dela na apresentação também, e eu coloquei Jéssica. Confere, é isso? Grupo 1, estão aí? Professor? É Joyce, professor. Oi? É Joyce. Joyce, eu entendi Jéssica. Eu vou mudar aqui logo, porque depois eu vou me confundir novamente. Joyce, muito bom. Tranquilo. Eu escrevi o nome certo no chat. Eu não estava lá na apresentação. Joyce. Pronto. Está aqui, deixa eu tirar aqui essa interrogação, que realmente eu tive essa dúvida aí no nome dela, porque ela falou, claro. Mas... Oi.
O nome SI no final. do Natan. Hã? O nome da Joyce tá do lado do Natan. Não tinha visto, né? Falta de atenção. Mas eu já coloquei aqui, deixa eu apagar isso. Caramba, é mesmo, é verdade. É falta de atenção, né? Fechou aqui. Beleza. Foi só uma falta de atenção pequena, mas já corrigimos. O importante é que corrigir. Beleza. Aí, no caso do grupo 2, apresentação padrão, né? Então, todos receberam a nota máxima. O grupo 3 também teve uma variação, mas foram bem. O grupo 4, acho que foi um grupo... também foi bem, mas só a Fernanda de Mello, aí vocês tiram a minha dúvida, a Fernanda de Mello não apresentou, né? Sim ou não? Eu revi essa apresentação para ver se ela tinha apresentado e não, na hora que eu revi, não consegui vê-la apresentando. Está correto? A Fernanda de Luca apresentou, que eu revi quase toda a apresentação, foi passando, claro, né, mas eu revi quase toda a apresentação para saber se ela estava presente, está comigo, né, e não vi ela, não a vi, né, e ela é uma ruazinha. Em cara consciente, eu não estou vendo o chat, tá? Então, ela vai ficar sem nota, porque ela não apresentou. Muito bom, vamos lá para o grupo 5, teve aquela dificuldade lá. Está aí a nota dos componentes que apresentaram, e eu vi os vídeos também de alguns que me mandaram, acho que foi o Vinícius e a Cindy, né, que mandaram desse grupo, e os outros apresentaram. E a Alana e o Vinícius Capiche, não lembro, eles não apresentaram, né, então, infelizmente, eles vão ficar sem nota. Qualquer coisa, vocês me procurem para dizer o que aconteceu, tá? E o grupo 6 também teve uma variação de notas aí, eles também foram bem, com exceção da Amanda, que não sei se apresentou, mas eu não vi a apresentação dela. E a Eduarda me mandou um vídeo, né? Então tá aí a nota dela. E os outros apresentaram, né? Acho que foi um vídeo também. Ok, pessoal? Tranquilo? Eu não quis tirar muitos pontos da apresentação, porque assim, pessoal, eu avalio a clareza e o conteúdo, não como o aluno apresenta. Claro que tem estudantes que apresentam de uma forma mais padrão, assim, né, mais formal, como deve ser a apresentação de seminário. Eu mesmo não sou formal, mas nesse caso, claro que quando eu estudava, por exemplo, aí sim eu tentava encontrar formalidade mesmo, às vezes levando um certo esporro do professor, pelo meu jeito, que eu sempre fui assim, muito espontâneo, e às vezes até eu queria brincar na apresentação, e na universidade, na Uni, teve uma professora que ficou lá falando depois um monte de coisa para mim, mas é assim mesmo. Mas, claro que eu preciso buscar a formalidade também, mas se for descontraído e trazer a clareza do conteúdo, não tem problema nenhum também. Ok? Então, eu não vejo o jeito que apresenta, eu vejo a clareza do conteúdo. Ok? Perfeito? E a questão da leitura também, como eu disse, é muito complicado avaliar agora, porque não dava para saber se você estava com muitos estavam com a câmera desligada e não dava para saber, né? Perfeito? Você estava lendo, mas pela compreensão do conteúdo, eu fui avaliando vocês. Beleza? Então, aí o Igor está na função de mandar o formulário, né? Isso, beleza. Obrigado aí. Tá, pessoal. Fechou essa história? Anotaram a nota de vocês ou não? Anotaram? Se quiser, depois eu jogo no grupo de vocês, para vocês anotarem aí. Eu não estou no grupo do segundo A, mas eu mando para as líderes, tá? Ou para o líder, não sei. Acho que é a Ana Clara e o Renan, a Vivian, não sei. Eu sei que eu sempre mando para esses três. Tranquilo. Vamos lá. Pessoal, agora vamos para outra função, que é corrigir a última atividade. A minha intenção, pessoal, era para a gente começar plantas, mas não vai dar tempo para fechar plantas no primeiro bimestre, que já é o próximo conteúdo, que é muita coisa. São 4 filos dentro desse reino, né, que é Bryophytas, Pteridophytas, Gimnospermas e Angiospermas. Então, não dá tempo de abordar tudo isso. Vamos deixar para a semana que vem.
Caramba, bicho, tem gente que inventa de falar comigo na hora que eu estou dando aula. Mas vamos lá, não tem como entender. Ai, ai, ai. E quando fala é um monte de mensagem, vai mandando e só vai apitando aqui. Não dá para atender senhora ou senhor. Ontem meu pedreiro ligou, já era coisa urgente, eu estava dando aula para os outros segundos anos da tarde. Ele teve que vir pegar o dinheiro comigo aqui para pagar lá o cara da caçamba, que é tirar o resíduo que eu estou com obra, né? E eu tive que atender, tive que pedir desculpa dos alunos e ir lá e entregar o dinheiro para ele. Vamos lá, cadê as atividades? Está aqui, deixa eu abrir, porque eu tenho que abrir primeiro. Só faltou alguém que eu não... Está todo mundo aí em relação às notas? Sim ou não? Eu acho que esse daqui... Eu terminei a correção de fungos, certo? E vamos terminar essa correção de... Vamos iniciar essa correção Não, terminei a correção de protozoários, desculpa. E vamos iniciar agora a correção de fungos. Então, quinta atividade. E depois eu vou fazer um apanhado geral do que pode cair no quiz que eu vou lançar hoje. Só relembrar a memória de vocês aí do que foi abordado desde o início, que pode, de todo o conteúdo que eu abordei até hoje, pode cair nesse quiz. Vou dar só alguns dias, acho que até segunda-feira, para vocês formalizarem aí o envio. Só esperando aqui abrir. Fazer uma limpeza hoje nesse computador tá difícil. Ele é um Dell, tem um processador bom, um i5, mas se a gente não dá manutenção, é que nem carro, né? Então vai só dar problema. Vamos lá. Estão aí firmes e fortes, ainda bem, né? Olhar aqui. Está aqui a apresentação. Atividade 5. Estão vendo a atividade 5, pessoal? Só me respondam aí. Se não me derem o retorno, fica difícil. Sim. Sim, né? Beleza, Cauane. Então vamos lá. Deixa eu só aumentar aqui. Tranquilo. Pessoal, essa atividade, para a gente fechar, né? Percebi que a maioria acertou as questões. Quando eu passo questões de marcar para vocês, fica mais fácil, evidentemente, para vocês e para mim também, para correção. Corrijo mais rápido até. Então vamos lá, pessoal. Algumas eu vou ler, que são pequenos enunciados, e algumas com os enunciados maiores, mas dessa vez eu escolhi questões de vestibulares, mas com uma pegada mais simples, assim, no enunciado, né? Não naquele padrão Enem, que são enunciados grandes, dando todo um contexto para depois vir com uma pergunta mais objetiva. Vamos lá. Então, a primeira questão, dessa universidade aí do Distrito Federal. Vamos lá. Todos os itens indicam alguma importância ligada à atividade de fungos, exceto. Exceto quer dizer que não tem ligação com a atividade de fungos, né? Então, letra A, podem causar doenças chamadas micoses, claro que tem relação com fungos, então não é essa. Desempenha um papel fermentativo, evidentemente, né, leveduras, por exemplo. Produção autotrófica de substâncias orgânicas para consumo de outros seres. Pessoal, claro que é essa, porque os fungos são heterotróficos. Eles não produzem nutrientes, eles não realizam fotossíntese ou quimiossíntese. Ok? Então, essa é a resposta correta. A D, alguns produzem antibióticos, claro, penicilina, por exemplo, e participam na formação de líquens e micorrizas. Sim, também participam os fungos dessa união ecológica aí, dessa interação ecológica.
Vamos lá para 2. Então, a resposta nesse caso aí é C, de córnea. Questão 2 da VUNESP, São Paulo. A parte comestível do cogumelo, conhecido como champignon, corresponde ao... A resposta aqui nesse caso vai ser corpo de frutificação do basogermicida. Todo champignon, todo champignon que tem, não é? Aquela característica, aquela parte comestível do cogumelo, a gente vai chamar de aquela parte comestível de corpo de frutificação. Tem alguns fungos que não têm esse corpo de frutificação, mas a grande maioria dos basogermicetos tem. Os ascomicetos, por exemplo, não tem esse corpo de frutificação. Então, a resposta aqui é D, de dromedário. Vamos seguir. Sesgran Rio, Rio de Janeiro. Geralmente isso aqui é uma fundação para concurso, né? Mas acho que ele deve fazer também vestibulares, eu não sei, mas geralmente é concurso. Eu até já fiz prova dessa Sesgran Rio aí. Vamos lá. Assinale a opção que apresenta uma característica ausente no reino fungi. Ausente, né? Que não tem. Reprodução assexuada tem? Tem. Então não é essa. Reprodução anaeróbia? Tem? Tem. Também tem, logicamente. Respiração aeróbia. Respiram por oxigênio ou respiram por outros elementos químicos. Nitrogênio, por exemplo. Nutrição heterotrófica? Sim. Só essa, né? Porque não tem nutrição autotrófica. E relação mutualística? Sim, com os líquens e as micorrizas. A resposta correta aqui no caso, célula procariótica. Ele não tem célula procariótica. Eles têm célula eucariótica. Os únicos seres vivos que têm célula procariótica são as bactérias, reino Monera. Lembrando que os vírus não têm célula, são acelulares. E não são seres vivos, né? Mas há divergências aí no mundo científico, na biologia, etc. Tem cientista que diz que sim, vírus é a sua capacidade de mutações e etc. Mas eu, na minha opinião, né, baseada em estudos, né, de tantos anos aí que eu estudo biologia, evidentemente, eu considero um vírus um não ser vivo, por ser acelular, evidentemente, por ser um parasita obrigatório intracelular. Então, vamos lá. Litrades, quem pode ler essa quarta, por obséquio? Animação, na sexta-feira. A produção de álcool combustível a partir do açúcar da cana está diretamente relacionada a qual dos processos metabólicos de micro-organismos abaixo relacionados? A resposta é a letra B, fermentação. Obrigado. Quem foi que leu? Eu não estou vendo. Kawane. Kawane? Kawane hoje está desanimada com a voz, mas tudo bem. Muito obrigado, Kawane. Pessoal, se falou em... ele está falando aqui, produção de álcool combustível a partir do açúcar da cana. Ainda bem que não tinha, por exemplo, destilação, para não confundir a cabeça de vocês, porque podia confundir, né? Mas, evidentemente, que o processo para a produção de álcool combustível é a fermentação. O primeiro processo é a fermentação, que a gente vai chamar de fermentação alcoólica. Mas o segundo processo, que é junto, primeiro vem a fermentação e depois vem a destilação alcoólica. Mas aqui ele não colocou, acho que é até pelo fato de não confundir, porque alguns podiam, mas o fungo ele não faz, e nenhum outro micro-organismo não faz destilação. Destilação é só um processo como se fosse uma filtração, né? Destilador, etc., mas passa por esses dois, tá? Primeiro a fermentação, tem que acontecer esse processo de fermentação a partir dos fungos, e depois vem a destilação para a produção do álcool combustível. Eu fazia muito isso, experimentos em feiras de ciências com os alunos, quando eu era professor de química. Fazia muito essa questão aí da destilação alcoólica. Pegava o fermento, colocava na cana, esperava alguns dias, depois a gente já fazia no processo lá com um destilador. Eu não sei nem se... Claro, eu agora não sou mais professor de química. Eu também sempre fui professor de biologia, claro. A minha formação, eu sou formado em biologia, não em química. Mas você sabe que no estado é desse jeito, né? Quando não tem químico, quem pega a disciplina é o professor de biologia. E a gente não pode falar não, né? Mas foi bom para aprendizado também. Aprendi muito de química dando aula. E tive só 3 disciplinas na universidade de química. Bioquímica, química geral e química orgânica. Vamos lá, essa aqui está com o enunciado bonito. Quem pode ler a 5?
Eu. Os Vamos ingredientes lá? básicos do pão são a farinha, água e fermento biológico. Antes de ser levado ao forno em repouso e sob temperatura adequada, a massa cresce até o dobro de seu volume. Durante esse processo predomina a resposta, letra D. Fermentação alcoólica, na qual ocorre a formação de álcool e gás carbônico. O gás promove o crescimento da massa, enquanto o álcool se evapora sob o calor do forno. Ok, perfeito. Quem foi que leu? Carolina. Carolina, obrigado. Pessoal, nesse caso aqui, a grande maioria de vocês acertaram essa questão. Alguns marcaram letra B, né? Fermentação lática. E posso dizer que foi um erro até compreensível, porque pode confundir, né? Fermentação lática, pensou em produção de pão, de bolo, etc. Pensa em fermento biológico, evidentemente, né? Mas tem gente que faz bolo sem fermento, né? Minha mãe, por exemplo, ela gosta de fazer bolo sem fermento. Eu não sei por que cargas d'água ela gosta de fazer isso. Farinha de trigo sem fermento, sei lá, essas lombreias que ela não gosta do fermento Dúvida, biológico. professor. O bolo Eu não dela sei como fica é que você vai achatado? fazer, né? Oi? O bolo dela fica achatado? Eu não, fica bom, mas eu não sei como é que ela faz, sinceramente, eu não sei. Porque tem como usar bicarbonato de sódio, tem como usar o trigo que vem com fermento, tem como usar o trigo sem fermento e colocar o fermento. Aí é muita tecnologia culinária para minha cabeça. Eu cozinho, mas não sou muito fã de cozinhar, não. Cozinho algumas coisas, né? O básico, né? Mas essa história de fazer bolo sem fermento na minha cabeça não entra. Eu já fiz bolo uma vez na vida. Uma vez na vida eu fiz. Mas claro que eu fiz aqueles bolos que já vem com tudo pronto, né? Eu só peguei ele, fiz lá o processo e coloquei no forno, ele inchou, já estava tudo praticamente pronto, já vem na embalagem, né? E foi o único bolo que eu fiz na vida, mas como é que faz aí, como tu explicou para mim, eu não sei. Mas vamos lá, aqui já para biologia nesse caso. Como a gente, fermentação lática podia confundir um pouco, mas aqui ele está falando de bactérias, né? E nesse caso, não seria, né? É mais a questão do fungo que age nessa questão de fermentação. E no caso, a fermentação de fato é alcoólica, podia confundir um pouco também, pão com álcool e etc. Podia confundir um pouco. Mas sim, é a fermentação alcoólica. E o produto final, né, dessa fermentação é o álcool e o gás carbônico e também a água. Tá? Nesse processo de fermentação sempre vai ter a liberação de água também, porque, lógico, tem hidrogênio e oxigênio aí. Então, pode liberação de água, claro, já no estado de vapor, né? Gasoso. Gás carbônico também, que é o principal produto aí, e depois a evaporação do álcool, em função do aumento de temperatura. Então, letra D de dromedário. Vamos lá. Tranquila a correção. Questão 6. Essa é a Universidade Estadual do Ceará. Essa galera do Ceará aí eu estudei, por exemplo, em João Pessoa, e fiz Universidade Federal, mas me preparei lá em João Pessoa um tempo, né? Para passar na universidade de lá. Como eu não consegui passar, eu vim para a Unir e passei em biologia aqui. Mas o que eu queria mesmo era passar no Nordeste. Mas era questão de porque eu era mais novo e tinha uns amigos para lá e fui para lá. Mas eu consegui. Quase passei, mas não consegui. E não era biologia, era curso da área de saúde. Vamos lá, pessoal. Quem pode ler essa daí? UECE. Estou aguardando. Os fungos são organismos eucarióticos heterotrófos que no passado foram considerados como plantas que haviam perdido a capacidade de realizar a fotossíntese. Com relação aos organismos atualmente reconhecidos como pertencentes ao reino fungi, podemos considerar corretamente que, a resposta é a letra D, o filo Deuteromycota reúne fungos como as leveduras, pois não formam corpos de frutificação. Ok, muito obrigado. Quem foi que leu? Caone? Ok, beleza. Então, pessoal, nesse caso, era a resposta correta que a gente precisava
buscar, né? E, analisando as outras questões, ele fala aqui do quidridiomicota, é sempre um nome complicado, né? Compreende fungos que reproduzem através de esporos móveis e que apresentam quitina, não. Quidriomicotas não tem essa estrutura com quitina. Zigomicotas reúne seres que formam vistosos corpos de frutificação durante a reprodução sexuada. Eles não têm corpo de frutificação. Basiomicota, apenas a classe Basiomycetus forma cogumelos, não é só essa classe, tem outras classes dentro desse filo que formam os cogumelos, tá? Tem uma diversidade de cogumelos dentro desse filo aí. E a resposta correta, filo de Deuteromicota reúne fungos como as leveduras. Correto, leveduras. E elas que são as responsáveis por essa fermentação. Pois não formam corpo de frutificação. Sim, está correto, eles não formam. Porque o fungo que tem um corpo de frutificação é aquele cogumelozinho, etc., mas é um champignon também, comestível, que já é dos Basiomycetus, né? Vamos lá, então, a resposta aqui também D. Essa atividade teve muita questão D, né? Vamos lá. 7. Deixa eu ler essa daqui, que ela é pequenininha. PUC do Rio de Janeiro, 2008. Assinale a opção que não, aí coloquei um não bem grande aí, apresenta uma característica de seres pertencentes ao reino fungi. Essa estava muito fácil, né? São autotróficos e realizam fotossíntese. Eles não são. Produzem antibióticos, estava parecida com uma lá na frente, né? São capazes de realizar fermentação, realizam decomposição de matéria orgânica, também está correto. Suas células não possuem cloroplasto. Só uma coisa interessante dessa questão do cloroplasto, eu acho que eu falei para vocês também, que os fungos, há um tempo atrás, né, bastante tempo, era colocado no reino plantae, mas eu não consegui entender por quê, né? Talvez por aquelas falsas raízes, que a gente vai chamar de micélio, né, de hifas, e etc. Parece raízes, não sei. E por ter uma reprodução parecida até. São dos esporos. Mas eles não realizam fotossíntese, eles são heterotróficos. Eu não sei se naquela época eles não sabiam disso, né? Não sei. Mas hoje é uma coisa impensada, né? Em achar que reino fungi um dia foi pertencente ao reino plantae. Como as algas, por exemplo. Né? Mas eu acho uma alga mais parecida com planta do que fungo. Sinceramente. Mas vamos lá. Então, nesse caso aqui, a questão correta é a letra A. São autotróficos e realizam fotossíntese. Vamos lá, quem pode ler a 8? Por favor, por obséquio, por gentileza. Considerando os grandes grupos de organismos vivos no planeta, bactérias, protistas, fungos, animais e plantas, em quantos deles existem seres clorofilados e fotossintetizantes? Letra C, 3. Muito obrigado. Quem foi que leu? Júlia. Júlia, obrigado, Júlia. Só, essa questão ela é pequena, mas ela pode confundir a cabeça para quem não estudou. Né? Questão da FUVEST, eu já fiz o vestibular da FUVEST até. E quando eu fui lá fazer, eu estava entrando na escola, e tinha 3 meninos discutindo física quântica. Eu falei, olha, meus concorrentes, que beleza, os caras discutindo física quântica. Eu estou bem. E quando eu fui para a prova de física, eu não entendi praticamente nada da prova de física. Foi uma tristeza que eu tive naquele momento ali. Eu fui o primeiro a entregar a prova. Não vou passar nessa bodega, não. E fui para a casa do amigo meu. Ficar lá mais uns dias, passando férias, digamos assim. Então vamos lá, pessoal, vamos entender isso daqui. Primeira coisa, se a gente for observar de um jeito mais genérico, na hora que a gente vai apontar a primeira, que é clorofilado e fotossintetizante, plantas. Fechado aí? Depois, para quem estudou mais um pouquinho o reino protista, dentro do reino protista vocês sabem que tem protozoários e algas. Então, algas vocês sabem que são clorofiladas e fotossintetizantes também. 2. E muitos marcaram, e alguns, né? Muitos não, mas alguns marcaram como dois grupos que são clorofilados e realizam fotossíntese, né? Mas não, tem um terceiro grupo aí. Esse terceiro grupo, pessoal, são as bactérias, tá? As bactérias, a gente vai para cianobactérias que realizam, sim, são autotróficas. Tem que lembrar disso. O reino mineral tem as cianobactérias que também realizam fotossíntese.
que são autotróficas. Então, são 3 grupos. Só que a grande maioria das bactérias não realizam, tá? Tem um outro grupo também, que eu estou esquecendo qual é o grupo, mas assim, são bactérias, evidentemente, que são autotróficas, tá? Que a gente vai chamar também de algas azuis. Vamos lá para questão 9. Olha aqui no céu do bonitão, rapaz, grande. 9. Quem está disposto a ler essa questão 9 com esse enunciado bonito, grande aí? O El, essa aí é de Londrina. Daniele. Vai lá, Daniele. Para nenhum povo da antiguidade, por mais que consumissem a cerveja, ela foi tão significativa e importante para os egípcios. Entre eles, além de ter uma função litúrgica determinada num banquete oferecido aos mortos ilustres, a cerveja era a bebida nacional. As mulheres que fabricavam a cerveja tornavam-se sacerdotisas. Tal era a importância dessa bebida digna de ser oferecida como libação aos deuses. Ainda que a cerveja seja fabricada há milhares de anos, a essência de sua produção continua a mesma, com base nos conhecimentos sobre o tema. É correto afirmar que a cerveja é originada a partir da fermentação de cereais por meio de. Resposta é a D. Fungos microscópicos, liberando álcool elítico e gás carbônico. Obrigado, foi a Daniele, né, que leu. Obrigado, Daniele. Então, vamos lá, pessoal. Nessa questão aqui, enunciado, ele dá um histórico muito legal lá dos primórdios da produção da cerveja. Bem interessante isso daqui. Fala lá do Egito. Eu não sei exatamente se a produção de cerveja começou lá. O povo andino também, né, muito antigo, que nem os egípcios, também produziam muita cerveja, também utilizavam a ingestão da cerveja para esses cultos deles aí, religiosos, etc., como também fazia os egípcios. Ela é uma bebida muito antiga, né, e usavam nesses rituais, né. Vocês sabem que a cerveja em si, como todas as bebidas alcoólicas, elas trazem uma mudança nos sentidos, né. Então, em função disso, eu acho que eles faziam aqueles ritos e ficavam lá viajando na maionese, se bem que bebida não faz tanta viagem assim, né, mas altera os sentidos, com certeza. Como as drogas. Tem drogas que são bem piores, né, e são ilícitas. O álcool, ele é lícito no Brasil e em todos os países. Não sei se tem algum país que tem o álcool como ilícito, né, mas eu imagino que todos os países têm as bebidas alcoólicas como lícitas. Talvez os países lá do Oriente Médio, não sei, né, que são bem rigorosos. Então, nesse caso aqui, pessoal, né, ele falou do processo e etc., né, que a produção vem por meio de fermentação de cereais. O principal cereal, nesse caso, é a cevada, mas tem cerveja de outros tipos, né, tem cerveja de trigo, que eu já provei, não gostei dessa cerveja de trigo aí. Tem o malte, que é também um produto da cerveja, e etc. Mas aqui está falando mais diretamente da fermentação desses cereais, e claro, é evidente que são fungos, não são bactérias. Quem colocou bactéria é o feio. São fungos microscópicos, e claro que os macroscópicos que a gente consegue ver, a gente nem imagina que é. Esses fungos microscópicos são as leveduras, né? Repetindo mais uma vez. Que aí, no processo final dessa fermentação alcoólica, vai liberar álcool etílico e gás carbônico, e também água, que eu já havia dito. Só colocou álcool etílico e gás carbônico, mas libera um pouco d'água. Mas claro que, para ficar perfeito, na produção geral, mas professor, mas como é que libera água? Se a gente tem água no álcool? Não, pessoal. Como eu disse, em forma de vapor. O destilador que vai liberar em forma de vapor. Ok? Claro que vai sair só álcool etílico ali e gás carbônico, né? Então, vamos lá. Então, a letra D, mais uma D aí, que é D de dromedário. 10, pessoal, a última questão aí, para a gente encerrar essa atividade. Sobre essa atividade aí. Quem pode ler? Eu. Pode ler, Lucas. Tá bom. Nutrição heterotrófica
é aquela feita por organismos incapazes de sintetizar compostos orgânicos a partir de inorgânicos. Assinale abaixo a resposta em que todos os componentes são heterótrofos. Resposta certa, letra B, os animais, os fungos e a maioria das bactérias. Obrigado, Lucas. Só, então, a resposta correta aqui, a gente está falando de organismos que não conseguem sintetizar, né? Compostos orgânicos. Então, são os organismos que são heterótrofos, ou heterotróficos. Os animais, claro, os fungos, pode haver uma confusão, mas todos sabem agora que os fungos são heterotróficos, né? E a maioria das bactérias também. Como eu disse, tem bactéria que pode ser autotrófica. Perfeito? Então, B de bucéfalo. Vocês sabem quem foi o bucéfalo? Eu acho que eu já falei sobre o bucéfalo para vocês, né? Ou não? O bucéfalo, se eu não falei, foi o cavalo do Alexandre o Grande. E depois ficou como um padrão de cavalo de guerra. Vocês sabiam disso? Perguntem do professor de história, que eu não sei quem é o professor de história de vocês, quem foi o bucéfalo? Perguntei para ele. Professor, quem foi o bucéfalo? Aí ele vai ficar, por que estão perguntando isso? Não, porque o professor de biologia do Alternativa falou. Ele pediu para perguntar para o professor de história. Então, vamos lá. 5 antes. Só que horas são? 9h40, temos 10 minutos. Vamos lá. Estão preenchendo aí o Igor na função? Agora, pessoal, eu vou fazer só um apanhado geral. Para vocês, eu imagino que vocês não vão ter muita dificuldade, né? Porque a grande maioria são estudantes de excelência, segundo ano A e B, mas assim mesmo eu tenho que cumprir a minha função aqui como professor. Só, geralmente, antes de avaliação, essas coisas eu gosto de fazer as revisões, mas claro que não vai dar tempo de fazer a revisão, né? Porque temos apenas 10 minutos e hoje que eu vou lançar, mas pelo menos dizer mais ou menos como é que vai ser essa pequena avaliação, que vocês chamam de quiz, né? Eu tenho que fazer pelo menos algo parecido, só para dizer o que pode cair nessa avaliação. Eu já comecei abrindo errado aqui. Mas, pessoal, vamos lá. Aqui. Vejam todos os materiais que estão lá disponíveis no CLES, tá? Desde a primeira aula. Ok? Nossa atividade, deixa eu fechar. Nós começamos lá com a revisão de biologia, né, classificação biológica. Se vocês estão lembrando aí, essa daqui. Mas eu vou mostrar, né? Tem alguns minutinhos ainda. Vamos lá. Tá abrindo aqui. Vamos de novo aqui, tentar apresentar. Vocês têm aula daqui a pouco? Será que eu abri errado de novo? Abri errado de novo. Temos, professor. Oi? Temos. Vocês têm, né? Então vamos fazer assim, eu não vou apresentar aqui, porque daqui a pouco vocês vão sair, né, que é 9h50 que termina, mas deixa eu falar um pouco aqui, sem as apresentações. Todos os conteúdos estão lá postados no CLES. Então, desde a primeira aula que eu postei lá, que a primeira aula foi sobre a revisão, essa revisão constou lá o conceito de biologia, que isso não vai cair para vocês, porque vocês já estão no segundo ano. Depois as áreas de biologia que também não necessita. E depois veio a questão da nomenclatura binomial. A gente já entra na parte de classificação biológica. Assim, antes as características gerais de seres vivos. E imagino também que não vai cair essa parte, primeiro ano não vai cair, pessoal. Isso aí foi só para vocês lembrarem mesmo, para eu começar sabendo o nível de vocês, tá? Mas não vai cair nada de primeiro ano. E já começamos a avaliação com o segundo ano, que é a classificação biológica. Assim, esse assunto de classificação biológica é de vocês, segundo ano.
Então, eu posso colocar alguma questão nesse sentido aí. Aí, dentro de classificação, pessoal, a gente estudou o quê? Aquela parte lá da nomenclatura binomial, nome científico, 2 nomes, lembra aí disso daí? Pode cair uma questão fácil para aquele cidadão que não sabe nem por que está vivo, para acertar, que essa é muito fácil, né? Aquela nome científico, e tem gente que erra ainda. Mas vocês, como excelentes alunos, eu imagino que ninguém vai errar. Ok? Pode cair uma questão assim. Além disso, claro, aquela classificação geral de espécie até reino. Lembrem que também tem os 3 domínios, tá? Bactéria, arca e eucária. Certo? Depois vem aquela questão das árvores filogenéticas também. Eu não sei como é que eu vou incluir uma questão de árvore filogenética como questão objetiva. Parece que essa atividade só pode ser feita com questões objetivas, né? Essa atividade em teste, quiz. Aí vocês vão lá, vocês sabem como é que vocês já fizeram, né? Vocês vão fazer essa prova online. Não é que nem atividade que a gente só envia para vocês e vocês têm tempo para mandar e salvam lá apresentar a atividade a vocês e postam novamente. Depois, pessoal, veio já a continuação de classificação com vírus. Vírus, evidentemente, vai cair, as características, as doenças, estudem as doenças, tá? Causadas por vírus, estão todas lá. Lembra que a gente também passou um vídeo, acho que também está no CLES, sobre as doenças mais mortais do mundo, mas as curiosidades eu prefiro vincular mais realmente a questão das doenças, naquela organização que vocês já sabem, né? Transmissão, organismo transmissor, prevenção, tratamento e assim por diante. Tranquilo? Vou pensar alguma questão também nesse sentido aí. Mas, por exemplo, para dar uma, como eu posso dizer, uma dica, doenças causadas por vírus. Aí vai estar lá as alternativas. Acho que até nas atividades, dê uma olhada nas atividades também, né? Tem questões nesse sentido aí. Depois veio o Reino Monera, aí aquela mesma coisa. Já lembrando que o Reino Monera é o primeiro, primeiro procarionte dos seres vivos, né? Porque, como eu disse, os vírus não são considerados seres vivos, esses são os celulares. E aí vocês vão estudar a parte de doenças também, mas a parte estrutural, características das bactérias, etc. Depois de bactérias, nós já fomos para o reino protista, já fez parte já do seminário de vocês. Então, eu imagino que vocês estão mais finos com essa parte de reino protista, que vocês apresentaram. Eu fiz uma apresentação rápida também, antes do seminário, sobre os protozoários e algas. Depois vocês apresentaram e a gente corrigiu os exercícios. E, por último, foi os fungos, que foi o último conteúdo que a gente acabou de corrigir a atividade, né? Também teve seminários de excelência e etc. Tranquilo? Então é isso. Dê uma olhada nas atividades, no conteúdo, né? Não colhem do Pai Google, porque às vezes o Pai Google está errado. Vocês acham que eu sou besta de achar que vocês não vão buscar o Pai Google. Tem todo o material aí para vocês acessarem, tem um conhecimento próprio, vocês são incapazes, eu sei disso. Tranquilo? Então vamos ver aqui só como é que está a questão dos formulários. Temos alguns minutinhos ainda. Vamos ler aqui se tem algumas perguntas. Oi, pode fazer pergunta. Eu queria saber se nessa prova que vai ter em novembro, se vão ser os nossos próprios professores que vão fazer a prova, porque no começo do ano, na nossa escola, teve uma prova que era para mudar os alunos de turma, sei lá o quê, e foram outros professores que fizeram, e caiu um conteúdo que a gente ainda não tinha estudado. A minha prova vai ser eu que vou fazer, tá? Eu que vou fazer essa prova que vai ser aplicada em novembro, né? E eu também fiz um pedido, parece que a gente não pode aplicar a nossa prova. Eu vou realizar a prova, já tá claro que todos os professores vão elaborar a prova deles, tá? Pelo menos foi o que a direção pediu. E eu faço questão evidentemente, de elaborar a minha prova. Só que eu não posso aplicar a minha prova. Vai ser outro professor que vai aplicar a minha prova, como eu vou aplicar a prova de outro professor. E eu fiz um pedido, né? Eu fiz um pedido para a supervisora, para a Giovana, para que eu aplicasse para meus alunos. Eu acho mais fácil aplicar para quem eu já conheço, né? Eu acho que o processo fica mais facilitado para a gente aí, para vocês. Mas aí, isso aí, eu só fiz um pedido, né? Não sei se vão acatar. Se não acatarem, fazer o quê, né?
Então, vamos lá para as perguntas aqui para eu poder liberar vocês, né, para a próxima aula. Professor, a prova não vai ser só do assunto do segundo semestre? Não, pessoal, esse quiz, para vocês entenderem, é uma coisa para eu fechar a nota de vocês do primeiro. A prova, que vai ser lá na escola presencial, que eu acho que vão dividir a turma, né, como pode ser toda a turma em função da pandemia, já é segundo bimestre, tá? Eu estou fechando a nota no quiz aqui, online mesmo. Aí a prova lá do segundo já é outra coisa. Tranquilo? Entenderam? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Aqui. Professor, Oi. o senhor vai passar alguma revisão antes da prova? Da prova, você diz a prova do segundo bimestre? Isso. Eu gostaria de fazer, tá? E a gente vai começar, semana que vem a gente vai começar plantas, né? Uhum. Quando é que é a prova mesmo? Deixa eu ver aqui. A sua eu não tenho certeza, não. Não, mas quando é que vai começar? Dia 16, é isso? 16 do 11, né? De novembro, não é isso? Isso. Então, beleza. 16 do 11 dá para trabalhar plantas até lá. Talvez começar até Reino Animalia, eu imagino. Não sei se eu consigo chegar em Reino Animalia, mas 16 a 20, beleza, do 11. Tranquilo, Luiz, obrigado. Eu acho que eu consigo, sim. Eu acho que eu consigo terminar plantas direitinho com vocês. Não vai ser seminário. Vocês já passaram por isso, vocês não querem passar por esse trauma novamente por enquanto, né? Eu vou expor conteúdo, etc., e vou tentar fazer uma revisão aí de plantas, se der tempo eu chego lá em animal, nos animais. Perfeito, pessoal? A gente consegui fechar tudo o que eu precisava fechar com vocês. Deixa eu só ver aqui o formulário. Como é que está? Todos assinaram? Conseguiram assinar lá? Ixi, não está mostrando nada aqui. Beleza, espero que tenham assinado lá, pessoal. Vamos lá para a próxima aula. Até o final do dia eu lanço esse quiz para a gente poder fechar a nota. Vocês têm até agora 7,5 pontos aí, falta só 2,5 pontos. Então, vocês já sabem que o quiz vale 2,5 pontos. Tranquilo? Então, vamos lá, pessoal. Um abraço para todos. Nossa Com Senhora. Deus e bom final de semana para todos aí. Lembrem que essa aula agora é obrigatória também, tá?